Olá, sejam muito bem-vindos a esse ciclo de formação. Estamos no segundo dia da formação desse ciclo que a Visão Mundial tem promovido em mobilização ao Maio Laranja. É um grande prazer estar com todos vocês aqui e parabenizar por essa iniciativa, por esse interesse, a iniciativa da Visão Mundial, interesse de todo o público que se inscreveu e está aqui participando. O tema desse segundo dia de formação é organizações e igrejas que investem na proteção à criança. Espero que tenhamos um tempo muito proveitoso aqui, com o objetivo de sensibilizar todos os participantes, os gestores, os líderes, os missionários, os educadores, para esse tema tão importante da proteção na organização e na igreja. Também mostrar a relevância de se discutir esse tema e também compartilhar algumas ferramentas para que haja esse investimento nas organizações e igrejas para a proteção das crianças e dos adolescentes. Eu vou passar algumas imagens aqui que vão nos ajudar nessa reflexão desse segundo dia do ciclo de formação. Então, organizações e igrejas que investem na proteção à criança e ao adolescente. A sua organização, a sua igreja faz esse investimento? O que é investir? O que é investir em proteção? Muitas vezes, quando nós pensamos em investir, logo nos vem à memória, à nossa mente, a questão financeira, não é? Investimento financeiro. E o investimento financeiro é a aplicação de um capital para que haja um investimento, para que haja um benefício futuro. E investir, então, aplicando a mesma ideia, investir em proteção, é realmente aplicar o capital humano das nossas organizações e das nossas igrejas, todas as pessoas que têm um valor e que têm agregado valor à organização e à igreja, os seus conhecimentos, o capital, então, intelectual, todo o conhecimento produzido, compartilhado nas igrejas e nas organizações, para que a proteção seja algo real nessas instituições. Então, é fundamental que possamos fazer esse investimento na proteção à criança, usar todo esse capital intelectual. E pensando, então, nesse capital intelectual, nós vamos destacar 3 aspectos. A concepção. Qual é a concepção que a sua organização, que a sua igreja tem com relação à criança? Porque aquilo que nós pensamos vai orientar, vai direcionar todas as nossas ações. Então, é fundamental que a nossa concepção seja uma concepção correta, de acordo com os padrões bíblicos, de acordo com a legislação. Nós vamos ver aspectos dessa concepção. Também é importante que os colaboradores da organização, os membros das igrejas, tenham a informação a respeito do fenômeno da violência e da importância de entender esses fenômenos para garantir a proteção às crianças. E é fundamental também que, tendo a concepção e a informação, nós também possamos partir para a construção de uma PPCA, que significa Política de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela é de uma importância muito grande. Então, essas 3 áreas, essas 3 palavras são muito importantes. Concepção, informação e a construção com a importância da PPCA. Então, vamos passar para o primeiro destaque aqui, que é a concepção a respeito da criança. Nós podemos analisar essa área, essa palavra, né? Olhando para um texto bíblico. Então, nós temos aqui em Mateus, a respeito, um versículo que fala, que nos mostra a respeito da concepção que os discípulos tinham sobre a criança naquela época de Jesus. Diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas.
Então, vejamos bem, os discípulos, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, que estavam sendo liderados por Jesus, que conviviam com Jesus, eles próprios estavam impedindo que as crianças fossem até Jesus. Então, quando Jesus viu essa ação dos discípulos, Jesus os confrontou e os repreendeu e disse: não, deixem que as crianças venham a mim e não as impeçam. Os discípulos, embora estivessem caminhando com Jesus, eles estavam sendo influenciados pela ideologia de uma época e da sua própria sociedade. Então, a concepção que os discípulos tinham a respeito da criança não era a concepção do reino de Deus. Muitas vezes, naquela ocasião em que eles viviam, as crianças eram consideradas como até um animal que devia ser adestrado. Mas Jesus repreendeu esse tipo de pensamento e de concepção. Jesus colocou a criança numa posição de dignidade. Então, nós precisamos entender quais são as concepções que estão influenciando a nossa sociedade e a nossa organização, a nossa igreja. Nós podemos olhar a concepção da criança em algumas perspectivas. Por exemplo, se nós olhamos na perspectiva histórica, nós podemos lembrar dessa autora aqui, Mary Lucy Del Priore, que é uma historiadora, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo. Ela escreveu diversos textos, diversos livros, né? Um deles é História das Crianças no Brasil. E nessa narrativa deste livro, nós vamos encontrar que a criança é considerada como um adulto reduzido contemporaneamente, considerada como ainda não é. Então, olhando todo o decorrer da história, a história das crianças no Brasil, nós podemos ver desde do momento que aquela criança chegou ao Brasil e toda a sua trajetória na história. A criança, ela nunca foi vista como uma pessoa que está em desenvolvimento, mas ela foi vista como um adulto reduzido. E isso é muito sério, porque se nós tratamos a criança como um adulto em miniatura, nós não vamos estar contribuindo para o desenvolvimento saudável dessa criança e nós vamos estar dando brechas para a agressão a essa criança. Então, qual o papel da criança na história do nosso país? O que é que hoje nós pensamos a respeito da criança e como nós agimos para que esta criança seja vista como uma pessoa digna? Também há uma perspectiva jurídica, né? Se olhando para a história, a criança muitas vezes não era considerada como uma pessoa, os documentos que existem e que tratam da criança, eles afirmam sim que a criança é uma pessoa. Por exemplo, nesse documento da Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 1º, diz assim: considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Então, inicia-se ali no artigo dizendo que a criança é um ser humano. A criança é uma pessoa. Esse é um documento internacional. E, embora esse documento seja de conhecimento de muitas e muitas nações, nem sempre esse documento ele é respeitado, ele é garantido, ele é praticado. O que é que diz os documentos que aqui no nosso país? Por exemplo, tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi promulgado lá em 1990, dizem a respeito da criança. O ECA, por exemplo, no seu artigo 3º, fala que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Então, a criança e o adolescente, eles têm esses direitos garantidos por lei. Mas quantos desses direitos são, de fato, respeitados e garantidos à criança? Será que as nossas organizações, as nossas igrejas têm conhecimento desse direito da criança, que essa pessoa, esse ser humano, que é um sujeito
Quantos de nós temos esse conhecimento? E pensando também numa perspectiva bíblica, não é? Patrick McDonald, que é um dos fundadores da Rede Viva, Viva Network, ele diz assim num dos seus livros: crianças são a prioridade para o rei e seu reino. Elas são muitas, elas são estratégicas, elas sofrem, e o indiscutível mandato em seu favor clama por urgente ação nas páginas das Escrituras. As crianças sofrem. As crianças são pessoas que precisam ser acolhidas nesse sofrimento. E uma dos sofrimentos da criança é justamente a violência que essa criança enfrenta. Então, a Bíblia nos estimula, a Bíblia nos encoraja, a Bíblia nos incentiva a olhar para essa criança e sermos agentes de proteção desta criança. Eu sirvo no ministério chamado PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, e nós reunindo com toda a nossa equipe, ou pesquisando na Palavra de Deus em diversos materiais, nós chegamos a uma declaração para compartilhar entre todos os nossos colaboradores. E a declaração é esta: a criança é um ser humano integral, criada por Deus, à sua imagem e semelhança, com valor e dignidade. O que é que a sua organização crê com respeito à criança? O que é que as nossas igrejas creem e como elas veem as crianças? Na Bíblia existem inúmeros versículos que mostram a dignidade e o valor da criança. Alguns dos versículos são esses que estão aí escritos em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 3, onde nos diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que maravilhoso! Jesus, ele está dando um grande valor à criança, está testemunhando isso aos discípulos que estavam perguntando quem era o maior no reino de Deus. Jesus estava colocando a criança como um referencial para a entrada no reino de Deus e nos incentivando a olhar e sermos como esta criança, em sua maneira de ser, em sua humildade, para nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Então, na Bíblia existem inúmeros versículos, de Gênesis a Apocalipse, que nos mostram a dignidade e o valor das crianças. É muito importante que as nossas organizações e as nossas igrejas tenham e façam essa reflexão. Quem é a criança? Assim, nós vamos estar ajudando a organização e a igreja a investirem na proteção, tendo essa concepção adequada, alinhada à palavra de Deus e aos documentos também nacionais e internacionais, que a nossa organização e a nossa igreja invista na proteção por meio da reflexão sobre a concepção de criança. Partindo para um segundo aspecto, nós vamos ver também que a informação compartilhada com os nossos colaboradores, com as pessoas que fazem parte da organização e da igreja, é fundamental também. Informação a respeito de quê? Informação a respeito da proteção contra as formas de violência. Então, aí nós estamos vendo nesse slide várias palavras: exploração, maus tratos, violência, abuso. O que significam essas palavras? Qual o conceito desses termos? Muitas vezes nós pensamos que são sinônimos, mas não são. Eles têm particularidades, e nós precisamos conhecer essas particularidades, precisamos entender esses termos para, de fato, ver o que acontece nas situações e dar o tratamento correto. Então, quando nós falamos de maus tratos é um termo geral, é uma ação ou omissão que inclui violência e descuido.
Violência ela é caracterizada pela agressividade. Então, alguém usa a intenção e a agressividade para aniquilar, para destruir a outra pessoa. E essa violência ela tem categorias. Pode acontecer violência física, emocional, sexual. Dentro da violência sexual, o abuso e a exploração comercial e a negligência. Então, violência. E um outro termo que nós vimos ali anteriormente é a questão do abuso. O que é o abuso? Nos nossos dicionários, nós encontramos que é o mau uso ou o uso repetitivo e intencional. E o abuso ele é caracterizado pela assimetria, a diferença de poder ou de influência. Ou seja, alguém com mais poder ou influência se usa disso para ter algum benefício com relação a uma outra pessoa que tem menos poder ou menos influência. Então, abuso. E o abuso também ele tem categorias, assim como a violência, abuso físico, emocional, sexual e também a própria negligência pode ser considerada como um abuso. Alguém que tem esse poder e influência escolhe não fazer aquilo que deveria fazer com relação à criança, para benefício da criança ou do adolescente. E um outro termo que nós vimos, exploração. Sempre que nós ouvirmos exploração, nós vamos pensar no sentido de que há um pagamento, né, ou seja, de dinheiro, algum benefício, para obter alguma forma de relação. No caso, exploração sexual, para obter alguma forma de relação sexual. E pode acontecer em vários contextos, seja nas estradas, no tráfico, na pornografia. Então, há vários contextos da exploração sexual. Nesse quadro, nós podemos ver, então, um resumo desses termos que nós falamos. Então, tirando os maus tratos, que é um termo mais geral, que engloba todos esses outros aqui, nós vamos ver, então, aí a violência, que é caracterizada pela agressão, nas suas categorias. Vamos ter um destaque sobre a violência sexual, que pode acontecer sob forma de abuso e de exploração sexual, e dentro da exploração sexual, no contexto da prostituição, e vejam ali, prostituição está entre aspas, nós não utilizamos o termo prostituição com relação às crianças. Nenhuma criança escolhe se prostituir ou tem condições de fazer essa escolha. As crianças, elas são exploradas sexualmente, e isso acontece, então, em diversos contextos. E a exploração sexual também, além das estradas, né, e dessas grandes obras, então também no contexto do tráfico para fins sexuais, seja interno, seja internacional, e também por meio da pornografia, das imagens que suscitam esse desejo sexual de crianças e por meio das crianças também. Então, aí temos um resumo desses termos, e é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento para podermos analisar esse fenômeno da violência que acontece em todo o mundo, em todas as classes sociais. Aqui eu trago como referência um dos textos que foi compartilhado pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que fala violência doméstica na vida de crianças e de adolescentes, um rosto familiar, não é? Então, isso aí nos leva a entender, e também no texto está escrito isso, está esta indicação, que muitas vezes aqueles que praticam a violência doméstica, não estão longe, são pessoas que não estão longe, são pessoas do convívio da criança, são pessoas que muitas vezes, e na maioria das vezes, está nos lares em que as crianças estão, além dos lares, nas escolas, em todos os lugares em que as crianças frequentam. E neste texto nós vamos ver diversas informações, diversos dados estatísticos de crianças sendo agredidas, sofrendo violência, sendo expostas à violência
no ambiente doméstico, na escola, sendo agredidas, levando-as até à morte por um ato de violência, e também a violência sexual na infância e na adolescência, em diversas regiões do mundo. Então, é muito interessante nós procurarmos conhecer e ler este artigo divulgado pelo Unicef, e vai nos dar a ideia de como esse fenômeno ele precisa ser combatido, ele precisa ser entendido por nós, pelas organizações, pelas igrejas, e precisa ser combatido. Quem não conhece uma situação de violência contra a criança? Acredito que todos nós. E cada dia mais nós vemos aí nos noticiários, nós vemos aí nos jornais, notícias de casos de violência contra as crianças. E se nós olharmos, colocarmos a lupa para esta criança, como é que esta criança se sente? Como é que esta criança vivencia essa situação quando ela é vítima de violência? Então, nós vamos olhar agora, vamos assistir agora um vídeo que ele foi extraído, foi um recorte de um vídeo de uma campanha chamada Bola na Rede, que foi lançada lá na época da Copa, como para nos impulsionar, nos estimular a enfrentarmos a violência, especialmente a violência sexual contra as crianças. Nós vamos ver neste vídeo agora o depoimento de uma criança que foi vítima de violência sexual. Quando você ver este vídeo agora, pense, o que você vê? Você vê sofrimento, você vê morte, o que você vê? O que você sente? E o que você pode fazer diante de uma situação como essa? Vamos assistir a este vídeo. O que você vê, o que você sente, o que você pode fazer. E corri. Atravessei 2 cômodos e tramelei a minha porta do meu quarto. Aí ele me puxou, arrebentou a porta e me puxou. Eu não sabia o que era sexo, nem o que era namorar, não. Eu não tinha a menor ideia de o que era beijar na boca. Eu não sabia de nada disso. As marcas psicológicas, elas são diversas e elas podem acompanhar a pessoa que sofreu abuso ao longo da vida. Então, elas podem influenciar nas relações futuras, podem aparecer sob forma de uma autoestima dilacerada. No indivíduo adulto, nós encontramos como consequência da situação de abuso na infância, casos de suicídio, de prostituição. É muito comum essa associação entre o abuso sexual na infância, os casos de prostituição, casos de depressão. Muitas vezes a pessoa ela sexualiza todas as suas relações, então começa a existir uma certa confusão entre sexo e afeto, o que pode acarretar em fracassos recorrentes nas relações de intimidade no futuro. Então, nós acabamos de ver esse vídeo. Nós vimos ali o depoimento daquela menina que foi vítima de uma situação de violência. Nós vimos ali, nós vemos violência, uma grande violência contra a criança. O que é que nós sentimos? Eu sinto raiva, sinto revolta. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ter várias ações para ajudar esta criança, esta adolescente que é vítima de situações de violência como essas que nós vimos aí. Normalmente, crianças que sofrem essa violência, elas estão numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Nós vimos ali a situação que aquela menina se encontrava. Normalmente, esta vítima tem uma baixa autoestima. Ela não sente que ela é valorosa, que ela é importante para alguma pessoa. Normalmente, esta vítima é do sexo feminino, mas existem muitos meninos que também são vítimas de violência sexual. Na maioria, essas vítimas são molestadas por pais
ou responsáveis. E sempre essas vítimas dão sinais de que algo está acontecendo com elas, ou seja por um comportamento, seja por algo que modificou no seu relacionamento, seja por um aproveitamento ou seu desempenho escolar. Então, algum sinal essas vítimas nos dão de que elas estão sofrendo uma violência. E além de olhar para as vítimas, nós precisamos também olhar para aquele que é o autor dessa violência, que nós estamos chamando de agressor. Onde esse agressor está? Onde esse agressor está? Será que ele tem oportunidades, a brecha nas nossas organizações e nas nossas igrejas para que este agressor esteja aí? Muitas vezes, esses agressores, eles não parecem ser diferentes e são muito convincentes. Normalmente, são pessoas que procuram os espaços onde estão as crianças e onde podem se relacionar facilmente com essas crianças. Procuram frequentar esses lugares onde eles dão fácil acesso às crianças e aos adolescentes. E quando eu olho para essa característica aqui, eu me lembro muito que muitas vezes nos projetos, nas igrejas, até nas organizações, quando chegam pessoas que dizem gostar das crianças, dizem que querem doar algo para o trabalho, muitas vezes aquelas organizações que não investem na proteção, abrem totalmente as suas portas, sem pensar em diretrizes que podem permitir ou não que esses doadores estejam ali com as crianças. Então, este agressor ele vai procurar esse acesso fácil. É importante que as organizações reflitam sobre isso para que eles não tenham fácil acesso às crianças. Esses agressores, eles planejam a violência por muito tempo. Então, normalmente, não é de um dia para o outro. Há o planejamento da sedução. Então, eles vão pensar em como aproximar, como abordar a criança onde quer que ela esteja. E eles são compulsivos e motivados por uma relação de poder. Então, por exemplo, se nós olhamos para um agressor, né, sexual, a maior motivação dele não é ter uma relação sexual, mas é experimentar essa relação de poder em relação à sua vítima. Então, nesse segundo ponto, nós chegamos à conclusão de que é importante, é crucial que as organizações e que as igrejas invistam todo o capital intelectual, as suas pessoas, né, e todo o conhecimento adquirido na proteção à criança, por meio da informação aos seus colaboradores e informação dos colaboradores também com relação a eles próprios. Quem são esses colaboradores? Passando para uma terceira área da nossa reflexão aqui, além de pensarmos na concepção sobre a criança, que a nossa organização e a nossa igreja tem, além de pensarmos na informação que deve ser disponibilizada às pessoas da organização e da igreja, nós precisamos pensar também num instrumento importantíssimo, que é a política de proteção à criança e ao adolescente. Precisamos pensar e dar passos em direção à construção dessa política de proteção à criança e ao adolescente, que nós estamos chamando de PPCA. O que é, então, a PPCA? Muitas vezes, quando nós pensamos em política, algumas pessoas, normalmente, quando escutam essa palavra, têm uma certa rejeição, pensando que a política, se referindo à política partidária. Mas a política é algo bom, é algo que nos leva a pensar em como vamos lidar com as diferentes situações, tendo orientações e um norteamento sobre isso. Então, a política de proteção à criança e ao adolescente, ela diz respeito à maneira como a organização, a instituição vai tratar as questões de maus tratos e violência contra as crianças e adolescentes, baseada em princípios e procedimentos norteadores. E
como construir, então, essa política de proteção à criança e ao adolescente. Felizmente, há muitas organizações no Brasil que já estão trabalhando com isso, mas há inúmeras que ainda não têm este conhecimento e precisam, então, adquirir esse conhecimento, buscar capacitação e envolver-se, realizar essas ações para a construção da política de proteção à criança e ao adolescente. Aí vocês estão vendo alguns manuais, é um kit, então uma coleção de manuais, que é o nosso referencial. Esses manuais, eles foram produzidos, publicados pela Rede Mãos Dadas, que é uma organização que conecta organizações que trabalham com crianças. A Rede Mãos Dadas, lá em 2012, ela trouxe esse conteúdo para o Brasil e então preparamos a tradução deste material, que foi elaborado por pessoas especializadas nessa temática, com experiências em diversos continentes. E aqui, então, nós temos uma coleção de manuais que falam sobre os padrões de proteção à criança, como implementar esses padrões, como desenvolver capacitação para a proteção das crianças e a participação da própria criança nessa proteção e sendo capacitada também. Esse material nos fala de 11 padrões que todas as organizações que trabalham direta ou indiretamente com as crianças precisam ter. 11 padrões de proteção. E agora, você que está participando aqui desse momento de formação, é importante, à medida que eu vou lendo esses padrões, você estar pensando na sua organização ou na sua igreja. Sua organização está alcançando esses padrões? São padrões internacionais que todos devemos ter ao servirmos, ao trabalharmos com as crianças. O primeiro deles é ter uma política escrita de proteção à criança. Nós já temos, sua organização já tem essa política escrita? É isso que nós estamos falando da construção da política de proteção. Também precisamos ter esse segundo padrão, que é colocando essa política em prática. Não basta ter um documento escrito, é preciso praticar este documento. Pensar em ações de prevenção quando as crianças sofrem algum dano, quando acontece alguma situação na organização. Também temos diretrizes escritas sobre a conduta em relação às crianças. Tudo isso vai estar na política escrita de proteção à criança. Também é preciso alcançar esses padrões em diferentes localidades. Então, se a sua organização, se a tua igreja também trabalha em outros locais, é preciso que esse padrão seja compartilhado com toda a organização. Pensarmos também nos direitos iguais de proteção para todas as crianças. Todas as crianças que estão em todas as classes sociais, que estão em todas as situações, em todas as condições. Comunicar a mensagem de um lugar seguro para as crianças. Esse material que nós estamos falando e a política de proteção tem como objetivo proporcionar um lugar, espaços seguros para as crianças. Então, é importante comunicar essa mensagem. Também, educação e proteção para a proteção às crianças. Acesso à orientação e apoio, seja dos colaboradores, de todos os participantes e das comunidades onde estão as crianças. Implementando e monitorando os padrões. Então, além de ter a política escrita, praticar esta política, é preciso fazer um monitoramento para que ver se de fato esses padrões que nós estamos mencionando aqui e que estão incluídos na política, eles estão sendo alcançados. E trabalhando com parceiros para alcançar os padrões. Precisamos nos unir a outras organizações, a igrejas que também desenvolvem e têm esse mesmo interesse afim de proteger as crianças. Nós, na nossa organização, construímos uma cartilha, não é? Chamada Minha Igreja, um lugar seguro para as crianças. Vocês podem baixar essa cartilha aí no nosso site, que vocês estão vendo, e essa cartilha também vai no anexo, aqueles que estão participando aqui dessa formação. E aqui nessa cartilha, que tem como referencial esse material do lugar seguro para as crianças, nós detalhamos passo a passo o que deve ser feito, as ações que devem ser realizadas para a construção da política de proteção à criança. Existem
A própria Visão Mundial tem diversos materiais e formações para ajudar as organizações a trabalhar com a proteção à criança, e o espaço de proteção também tem ali toda uma orientação e diversos cursos para que as pessoas podem se valer para entender como construir essa política de proteção. Aqui nós temos só a capa, né, da política de proteção da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E aí vocês estão vendo nesse slide um link. Esse link, ele vai, se vocês puderem clicar depois, né, esse link vai levar vocês para uma entrevista que houve ali no espaço de proteção com a ministra de Crianças da Primeira Igreja Batista. E ela fala, então, da experiência da igreja em construir essa política e de como isso tem impactado a vida das crianças e causado, assim, um benefício muito grande para as crianças e para toda a instituição como um todo. A política de proteção à criança e ao adolescente, ela tem um roteiro para ser escrita. Então, esse documento tem algumas partes, tem 8 itens principais, que são esses que estamos mostrando aí nesse slide. Tem a declaração de compromisso. Então, o que é que a organização, que a igreja entende e se compromete com relação à proteção às crianças? Tem como comunicar essa política interna e externamente, as normas de conduta para os colaboradores da organização, as normas de procedimento com os parceiros, os procedimentos de recrutamento. Quem são as pessoas que são captadas, que são selecionadas e que estão servindo nas organizações e nas igrejas às crianças e com as crianças? Resposta às denúncias. Se acontecer uma situação de violência na sua igreja, na sua organização, quais são os procedimentos a serem utilizados? A defesa dos direitos das crianças. Que organizações nós estamos nos unindo para garantir os direitos das crianças? E a confidencialidade, tratar as situações, né, de uma forma confidencial até que elas se resolvam. Claro que vai haver responsabilização daqueles que forem encontrados culpados. Então, este é o roteiro, são os itens básicos que precisam ter numa política de proteção à criança e ao adolescente. Mas também podemos acrescentar outros que são importantes e que constituem valores da organização. Finalmente, é importante, vocês vão encontrar também ali nesses materiais que eu compartilhei, uma avaliação sobre aspectos da proteção da nossa organização. Como é que a nossa organização tem protegido as crianças? Neste material do Lugar Seguro, também naquela cartilha, Minha Igreja, um Lugar Seguro para as Crianças, vocês vão encontrar esse teste. E nesse teste, ele trabalha 6 áreas que você pode estar avaliando a sua organização. As crianças e a organização, prevenindo danos às crianças, informação e comunicação às crianças, monitoramento, implementação e capacitação. Então, são áreas que precisam ser trabalhadas na organização e precisam ser avaliadas se realmente elas estão sendo alcançadas, se realmente a organização está realizando isso para o bem, para a proteção à criança. Então, a sua organização ou a sua igreja precisa investir na proteção à criança por meio também da política de proteção, da construção da política de proteção. E assim nós vamos estar investindo todo o capital humano, todo o capital intelectual, as pessoas, os valores, os conhecimentos das organizações, nós vamos estar investindo na proteção. É preciso alinhar a concepção das crianças aos valores da organização, aos valores bíblicos, é preciso proporcionar informação sobre proteção contra qualquer forma de violência, é preciso construir a política de proteção à criança e ao adolescente. A responsabilidade de proteção, ela é de todos nós. A criança é digna, ela é importante, ela tem direitos, ela tem direito à proteção, e esta é uma responsabilidade de todos. Que cada um de nós sejamos, então, estimulados e levados a ações práticas de realmente investirmos na organização e na igreja, para que nós possamos colher esse benefício presente
e futuro para o bem e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Que eles alcancem, que eles e elas, que os meninos e as meninas alcancem vida plena e assim, como Jesus, cresçam em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Deus abençoe a cada um de vocês e as suas organizações. Muito obrigada pela oportunidade.